911. Qual é a sua emergência? Eu preciso de ajuda. Há um homem ferido na minha casa. Silêncio. 16 de maio de 1990. 23h47. Aquela voz trêmula pertence a Marlon Brando, o maior ator do século XX, mas naquela noite ele não está atuando. Dentro de sua mansão em Mulholland Drive, um homem está sangrando até a morte diante da televisão. A bala atravessou sua cabeça, e o assassino não é um estranho. É o próprio filho dele. O que ninguém sabia naquele momento é que aquele disparo não foi um acidente. Foi o primeiro eco de uma maldição familiar que ainda tiraria mais 3 vidas. E o mais perturbador de tudo: Hollywood ajudou a encobrir tudo. Hoje você vai ouvir a gravação original do caso. Vai ver provas forenses que contradizem completamente a versão oficial. Vai conhecer cartas, testamentos e confissões que transformam o mito de O Poderoso Chefão no pior pai de Hollywood. 5 segredos que mudaram para sempre a história dos Brando. 5 verdades que nunca chegaram ao cinema, porque o inferno não começou nos filmes dele. Começou dentro de casa. Para entender como chegamos àquela noite, você precisa conhecer Marlon Brando. Não o ícone, o menino. O menino que cresceu em um lar que parecia saído de seus filmes mais sombrios. 3 de abril de 1924. Omaha, Nebraska. Nasce Marlon Brando Jr., uma criança destinada a repetir os pecados do pai. Marlon Brando Sr. vende pesticidas. É alcoólatra, mulherengo, violento. Sua mãe, Dorothy Pennebaker, é uma atriz frustrada, também alcoólatra, com transtorno bipolar nunca diagnosticado. O pequeno Marlon cresce em um campo de batalha, onde as brigas são diárias e a violência é rotina. Marlon tem 12 anos quando o pai chega em casa com marcas de batom na camisa. Dorothy o confronta. Marlon Sr. responde com socos. Marlon, ainda criança, se coloca no meio, segurando um objeto pesado. Se você encostar nela de novo, eu te mato. Naquela noite, algo se quebra dentro dele. Ele aprende que a violência é a única resposta, que mães desaparecem dentro de garrafas, que para sobreviver é preciso se tornar outra pessoa, qualquer pessoa menos você mesmo. E esse menino de 12 anos, décadas depois, vai assistir ao próprio filho cometer um assassinato na sala de sua casa. O ciclo nunca termina, ele apenas muda de forma. Aos 19 anos, Marlon chega a Nova York sem nada. Dorme nas ruas, cava valas. Todas as noites passa em frente ao Actors Studio sonhando em entrar. Em 1944, Stella Adler o vê atuar e reconhece algo imediatamente. Um garoto quebrado capaz de canalizar toda a sua dor em personagens. Ela o aceita. Marlon aprende o método Stanislavski, transformar o trauma em combustível. Cada golpe do pai, cada noite salvando a mãe bêbada e semidespida de bares, tudo vira material. Aos 23 anos, ele interpreta Stanley Kowalski em Um Bonde Chamado Desejo na Broadway. A plateia fica em silêncio, tentando processar o que acabou de ver. Uma atuação tão crua, tão violenta, tão real, que parece um documentário. Tennessee Williams diria depois: aquele homem era o mais belo do universo. Marlon se torna uma superestrela da noite para o dia, mas o sucesso traz algo que o perseguirá para sempre. Uma necessidade sexual insaciável. Aos 21 anos, seu ritmo é quase de uma pessoa por noite. Homens, mulheres, não importa. O produtor Quincy Jones diria mais tarde: Marlon Brando fez sexo com James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye, com qualquer coisa, até com uma caixa de correio. Marlon explicaria essa obsessão mais tarde. Eu persegui mulheres para maquiar aquilo que minha mãe nunca conseguiu me dar e para machucar meu pai. O sexo vira sua vingança, seu controle, sua forma de sentir que existe, mas também é a semente da sua destruição, porque Marlon não sabe ser pai. Ele só sabe ser o filho abandonado que continua procurando amor onde ele não existe. Guarde esse padrão, o padrão do abandono, porque você vai vê-lo se repetir com uma precisão assustadora nos próprios filhos dele. Aos 33 anos, no auge da fama, Marlon conhece Anna Kashfi. Ela se apresenta como atriz indo-britânica. Marlon fica fascinado. 3 meses depois eles se casam. O que Marlon não sabe é que Anna mentiu sobre tudo.
Seu verdadeiro nome é Joanna Callaghan. Ela não é indiana, é galesa. Ele descobre a verdade tarde demais, porque Anna está grávida. Em 11 de maio de 1958, nasce Christian Devi Brando. Marlon quer chamá-lo de Christian, em homenagem ao amante Christian Marquand. Anna se recusa. Ela o chama de Devi. Nem no nome do próprio filho conseguem entrar em acordo. O casamento dura menos de um ano após o nascimento de Christian. Em 1959, eles se divorciam. E então começa uma guerra pela guarda que durará 16 anos e destruirá Christian de forma irreparável. Christian passa os primeiros 5 anos com Anna, mas o vício dela piora. Em 1964, um juiz retira seus direitos parentais, citando seu temperamento incontrolável. Christian é enviado para viver com uma tia, criado por babás, mandado para internatos onde ninguém se importa com ele. Enquanto isso, Marlon filma um filme atrás do outro. Ganha seu primeiro Oscar em 1954. Sua carreira explode, mas seu filho Christian é apenas uma nota de rodapé. Quando perguntam sobre ele, Marlon responde: "Quando eu me recebi, ele era um cesto de distúrbios emocionais." Março de 1972. Christian tem 13 anos. Uma noite, ele incendeia o próprio quarto no internato. Anna Keshf vai buscá-lo, mas não o leva para casa. O que ela faz em seguida parece ficção, mas é horrivelmente real. Anna entra em contato com um grupo de hippies na Baixa Califórnia, no México. Oferece $10.000. "Esconda o meu filho. O pai dele não pode encontrá-lo." Os hippies aceitam. Anna cruza a fronteira com Christian. Os deixa em um hotel. "Volto amanhã com o dinheiro." Anna nunca volta. O dinheiro nunca chega. Os hippies, enganados, levam Christian. Eles o escondem em uma barraca no deserto. Christian tem 13 anos, está gravemente doente com bronquite, vivendo em condições deploráveis. O sequestro se torna real. Eles exigem resgate. Marlon está na França, filmando O Último Tango em Paris quando recebe a ligação. Ele contrata um detetive particular. Uma semana depois, encontram Christian em uma barraca, tossindo sangue, delirando de febre. Marlon voa para o México e o interna. Os médicos dizem que ele esteve a poucos dias da morte. Christian volta com o pai carregando algo que o acompanhará por toda a sua vida. Um medo paralisante de ser sequestrado novamente. Ele começa a comprar armas, pistolas, rifles. Ele tinha muito, muito medo, dirá um amigo anos depois. Esse trauma, esse medo, essa pistola calibre 45 que ele compra aos 16 anos para se sentir seguro, tudo está conectado. A semente do assassinato de 1990 é plantada em 1972, em uma barraca no deserto, onde um menino de 13 anos aprende que ninguém virá salvá-lo. E essa pistola, a mesma, 18 anos depois, vai lhe tirar a liberdade, a sanidade e, por fim, a vida. Eles nunca leem os direitos Miranda para ele. Simplesmente começam a fazer perguntas. E Christian, bêbado, em choque, fala. Existe uma gravação em áudio desse interrogatório. Nela, Christian repete sua versão da luta, mas diz algo que o entrega completamente. "Eu não ia entrar na casa do meu pai e simplesmente... bum! Se eu realmente quisesse fazer isso, eu teria arrastado ele para fora, até a estrada, e acabado com ele lá." Essa frase, dita de forma espontânea, revela tudo. Mostra que Christian pensou em matar Dag, que ele considerou o lugar, que ele pensou em como faria. Isso é prova de premeditação. Assassinato em primeiro grau. Os promotores querem usar essa confissão. Mas há um problema legal. Como nunca leram seus direitos Miranda, toda a confissão é inadmissível em tribunal. Christian confessou um assassinato planejado, e essa confissão não pode ser usada. Mas há algo mais nessa gravação, algo assustador. Christian diz ao detetive: "Eu sentei ali e observei a vida daquele homem ir embora. Ele não chamou uma ambulância. Não gritou pedindo ajuda. Ele se sentou e assistiu Dag Drolet morrer. 18 de maio de 1990. 2 dias depois do tiro, Christian Brando é formalmente acusado de assassinato em primeiro grau. Na Califórnia, isso significa pena de morte, câmara de gás.
Marlon gasta milhões montando a melhor equipe jurídica possível. Primeiro William Kunstler, depois Robert Shapiro, o mesmo advogado que anos mais tarde defenderia O.J. Simpson. A estratégia é simples. Eles precisam de Cheyenne. Cheyenne é a única testemunha. A única que jantou com Christian antes do assassinato. A única que ouviu suas palavras depois do disparo. O testemunho dela pode provar se o crime foi premeditado ou um surto momentâneo de fúria. Sem Cheyenne, o caso desmorona. 12 de junho de 1990. Menos de um mês após o assassinato, Cheyenne, sob enorme pressão, dá seu depoimento à polícia e destrói a versão do irmão. Cheyenne diz que, ao voltarem para casa, Christian foi direto para a sala de TV e começou a discutir com Doug. Em seguida, ela ouviu o tiro e desmaiou. Quando acordou, Christian estava ali, olhando para ela e disse: "Acabou. Eu o matei. Caso você não saiba, isso é um assassinato. Não foi um acidente, não foi. A arma disparou sozinha." Christian usou a palavra assassinato. Ele sabia exatamente o que tinha feito. O depoimento de Cheyenne é devastador. Com essas declarações, os promotores podem provar premeditação. Podem mandar Christian para a câmara de gás e então Cheyenne desaparece. 15 de junho de 1990. 3 dias após depor, Cheyenne, grávida de 9 meses, embarca em um jato particular. Destino: Tahiti. A polícia tenta impedi-la. Ela estava proibida de sair do país, mas alguém com enorme poder resolve tudo. Alguém paga o voo particular. Alguém suborna as autoridades certas. Esse alguém é Marlon Brando. Marlon organiza a fuga da filha porque entende uma coisa muito clara. Se Cheyenne testemunhar, Christian morre. Ele escolhe salvar um filho sacrificando o outro. Os Estados Unidos pedem extradição. A França, que governa a Polinésia Francesa, se recusa. 26 de junho de 1990, 10 dias depois de chegar ao Tahiti, Cheyenne entra em trabalho de parto. Um mês antes do previsto. O parto é complicado. Às 13h47 da manhã nasce Tuque Brando. Pouco mais de 2 quilos, minúsculo, chorando fraco. Os médicos o examinam e fazem um diagnóstico devastador. Tuque nasce dependente químico. Seu organismo está cheio de drogas, cocaína, heroína, benzodiazepínicos. Cheyenne usou drogas durante toda a gravidez. O recém-nascido passa as primeiras semanas na UTI, tendo convulsões enquanto seu corpo se desintoxica. Cheyenne não consegue segurar o bebê. Ela está em estado psicótico, grita sobre pessoas que ninguém mais vê, arranca os acessos intravenosos, tenta pular pela janela, precisa ser sedada e contida. 2 semanas depois, Cheyenne tenta se suicidar pela primeira vez. Ela corta os pulsos com uma faca de cozinha roubada. Uma enfermeira a encontra a tempo. Cheyenne é transferida para um hospital psiquiátrico. Nos meses seguintes, enquanto o julgamento avança em Los Angeles, Cheyenne entra e sai de hospitais psiquiátricos no Tahiti. Os promotores americanos iniciam uma batalha legal internacional para trazê-la de volta, mas os médicos tahitianos se recusam. O estado mental dela é frágil demais. 22 de dezembro de 1990. Um juiz francês analisa os laudos psiquiátricos e toma uma decisão. Cheyenne é oficialmente declarada mentalmente incapaz de testemunhar. Diagnóstico: esquizofrenia com características psicóticas, depressão severa com tendências suicidas, transtorno de estresse pós-traumático, dependência de múltiplas substâncias. Sem Cheyenne, a acusação perde o caso. Não é possível provar premeditação. Robert Shapiro negocia um acordo. Fevereiro de 1991. Christian Brando se declara culpado, não de assassinato, mas de homicídio culposo. Como se tudo realmente tivesse sido um acidente, embora todas as evidências físicas digam o contrário. O acordo prevê 10 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 5. A audiência de sentença vira um circo midiático, centenas de jornalistas, câmeras por toda parte. E então acontece algo inesperado. Marlon Brando sobe ao tribunal. O homem que recusou o Oscar em 1973. O homem que odeia a imprensa. O homem que nunca demonstra vulnerabilidade em público. Ele se levanta e desmorona. "Acho que talvez eu tenha falhado como pai", diz com a voz quebrada.
lágrimas escorrendo pelo rosto. Christian teve uma mãe incapaz de cuidar dele e um pai ocupado demais. Talvez, se eu tivesse sido um pai melhor, nada disso teria acontecido. Peço misericórdia ao tribunal pelo meu filho. A sala fica em silêncio. Todos assistem Don Corleone chorar, Stanley Kowalski implorar, o coronel Kurtz se quebrar. O juiz faz uma pausa antes de falar. Senhor Brando, diz ele, seu filho matou um homem. Doug Drollett tinha 26 anos. Tinha a vida inteira pela frente. Era o pai do filho da sua filha, e seu filho o executou na sua sala. Nenhuma quantidade de lágrimas pode trazer esse jovem de volta. O juiz sentencia Christian a 10 anos de prisão, com um mínimo de 5 por bom comportamento. Christian é levado algemado. Marlon desaba no assento. Jornalistas gritam perguntas. Flashes explodem. Tudo vira caos. E no Tahiti, Cheyenne assiste às notícias em uma televisão de um hospital psiquiátrico. Ela vê o pai chorar por Christian. Vê o mundo sentir compaixão pelo assassino. Mas ninguém pergunta por ela. Ninguém pergunta como está o da mulher que perdeu o pai do filho, que perdeu a sanidade, que está trancada olhando para paredes brancas. Naquela noite, Cheyenne tenta se suicidar pela segunda vez. Ela se enforca com um lençol no banheiro. Uma enfermeira a encontra, cortam o lençol a tempo. Quando Cheyenne acorda, ela diz apenas uma coisa: por favor, me deixem morrer. Ele é cremado em uma cerimônia privada. O testamento se torna público semanas depois. É um documento de 15 páginas. Marlon deixa uma fortuna estimada em 21,6 milhões de dólares em um fundo fiduciário. Reconhece oficialmente 10 filhos vivos e um falecido. Lista nomes. Distribui porcentagens. E então há 2 nomes que são deliberadamente, intencionalmente, cruelmente excluídos. O testamento diz, palavra por palavra: eu, Marlon Brando Jr., estando em pleno uso de minhas faculdades mentais e plenamente consciente das consequências, excluo intencionalmente do meu testamento e do meu fundo fiduciário os descendentes de Cheyenne Brando, incluindo Petra Brando Corbal, bem como quaisquer de seus descendentes. Marlon deserdou Tuck, seu neto, a criança que nasceu um mês depois de Christian assassinar seu pai, o bebê que nasceu dependente químico, o menino de 5 anos que viu a mãe em um caixão, o órfão que cresceu sem pai e sem mãe. Aos 14 anos, Tuck descobre que seu avô, o homem mais rico da família, o deixou de fora de propósito. Por quê? Alguns especulam que Marlon culpava Tuck por ser filho de Doug Drollett, que vê-lo fazia reviver o crime. Outros dizem que Marlon nunca perdoou Cheyenne pelas acusações de abuso e que, ao deserdar Tuck, estava punindo a filha mesmo depois de morta. A verdade é mais sombria. Marlon Brando sabia amar, mas nunca foi amado quando criança. Não conseguiu amar seus próprios filhos, e seu último ato foi garantir que sua rejeição continuasse por mais uma geração. Mas Tuck Brando se recusou a se tornar mais uma estatística trágica. Ele cresce com a avó Tarita no Tahiti, um menino silencioso, traumatizado. Mas Tarita o ama de uma forma que nunca conseguiu amar Cheyenne. Ela o protege, dá a ele estabilidade. Tuck tem 16 anos quando o fotógrafo Bruce Weber o descobre. Weber está no Tahiti, fotografando Tarita, quando percebe Tuck e fica imediatamente fascinado. O garoto herdou a beleza clássica de Marlon. Olhos penetrantes, lábios sensuais. Mas há algo a mais. Uma tristeza no olhar que a câmera adora. Weber pede que ele pose. As fotos são publicadas em grandes revistas. Um editorial de 22 páginas aparece em uma revista de moda italiana. É belo e devastador. O mundo da moda explode. Todos querem o neto de Marlon Brando. Aos 17 anos, Tuck se torna o rosto da coleção masculina de outono da Versace. Seu rosto aparece em outdoors em Milão, Paris e Nova York. Ele desfila para Dolce & Gabbana, para Chanel, para Technomarine. Tuck ganha milhões como modelo. Mais dinheiro do que Marlon jamais lhe deixou. A ironia não passa despercebida. O neto deserdado se torna milionário por conta própria. Sem a fortuna Brando, sem o sobrenome Brando. Apenas com o rosto e o trauma transformado em mistério fotográfico. Mas, em 2015,
Tuque desaparece das passarelas. Ele abandona o mundo da moda. Reaparece na França, estudando medicina na Universidade de Bordeaux. Tuque Brando, a criança nascida de um assassinato e de um suicídio, o órfão criado pela avó, o modelo milionário deserdado, se torna médico. Em 2024, Tuque trabalha no Hospital Universitário de Bordeaux. Ele salva vidas. O ciclo se rompe com ele. Ele não é ator, não é dependente químico, não é violento, não repete os pecados dos Brando. Em entrevistas raras, Tuque fala pouco sobre a tia família. Tive uma infância difícil, diz ele, mas minha avó me salvou. Ela me ensinou que o sobrenome não define quem você é, que você pode escolher ser diferente. Tuque nunca conheceu Christian. Christian morreu quando Tuque tinha 17 anos. Eles nunca se encontraram, nunca conversaram. O tio que matou o pai, o sobrinho que nasceu um mês depois. Duas vidas conectadas por 47 segundos de violência, mas que nunca se cruzaram. Em uma entrevista de 2019, um jornalista francês pergunta: Você odeia Christian Brando por ter matado seu pai? Tuque pensa por um longo tempo. Então responde: Não, eu não o odeio. Você não pode odiar alguém que estava tão quebrado. Christian também foi uma vítima, da mãe dele e do meu avô, de um sistema familiar que destruía todo mundo. Ele tomou decisões terríveis, mas foi produto do próprio trauma, assim como minha mãe, assim como eu poderia ter sido se minha avó não tivesse me tirado desse ciclo. É a resposta mais madura e mais triste possível, porque tu que está certo. Christian também foi uma vítima, vítima de Anna Keschke, que o fez ser sequestrado, vítima de Marlon, que nunca esteve presente, vítima de um sobrenome carregado de expectativas impossíveis e de amor inexistente. Mas ser vítima não justifica se tornar um algoz. Christian escolheu entrar naquela sala com uma arma, escolheu apontar para Dag, escolheu puxar o gatilho. Essas escolhas, independentemente do trauma, foram dele. A ilha de Tetiaroa, a propriedade que Marlon comprou em 1966, hoje é o Resort de Brando. Simon Teiroto, meio-irmão de Cheyenne e Christian, administra o local. Uma noite custa dezenas de milhares de dólares. Celebridades como Leonardo DiCaprio e Barack Obama já passaram férias ali. O lugar onde Marlon sonhou criar um paraíso para a família virou um hotel de luxo para milionários. Onde ele tentou isolar os filhos de Hollywood, Hollywood agora posa para o Instagram. Os filhos de Marlon que sobreviveram, que escaparam do destino de Christian e Cheyenne. Todos têm algo em comum: distância. Eles se afastaram do sobrenome. Construíram suas próprias vidas, longe de Hollywood, longe do legado, longe da maldição. Mas dois não conseguiram escapar: Christian e Cheyenne, os mais danificados, os mais quebrados, os escolhidos para pagar o preço completo de serem filhos de Marlon Brando. Christian morreu sozinho, alcoólatra, aos 49 anos. Cheyenne se enforcou aos 25. Marlon terminou seus dias obeso, emocionalmente falido, vivendo da previdência social depois de gastar milhões defendendo Christian. Tuque, o único inocente, foi deserdado e abandonado. Essa não é apenas a história de um assassinato. É a história de como o trauma é transmitido como um vírus genético. Marlon teve um pai abusivo. Marlon se tornou um pai ausente. Christian, sem pai, se tornou assassino. Cheyenne, sem pai, se autodestruiu. Tuque, sem pai e sem mãe, teve que se reconstruir do zero. O legado cinematográfico de Marlon Brando é indiscutível. 2 Oscars, O Poderoso Chefão, Um Bonde Chamado Desejo. Apocalipse Now revolucionou a atuação, mas o legado familiar é um cemitério. 2 filhos mortos, um neto deserdado, casamentos destruídos. 11 filhos que cresceram se sentindo abandonados, mesmo vivendo em mansões milionárias. Existe uma gravação de áudio que Marlon fez anos antes de morrer. Com a voz cansada, ele diz: A atuação me salvou. Quando quem você é na infância não é desejado, você procura uma identidade que seja aceita. Atuar me permitiu ser qualquer pessoa, exceto eu mesmo, porque eu mesmo não era aceitável para meu pai, para minha mãe, nem para mim.
Christian e Cheyenne herdaram esse sentimento de não serem desejados, de não pertencerem, de estarem quebrados de forma irreparável. Mas eles não tiveram a atuação para escapar. Só tiveram a destruição. Isso tudo poderia ter sido evitado? Sim, tudo poderia ter sido evitado, com amor, atenção, presença, terapia, com aquelas coisas básicas que famílias funcionais fazem naturalmente, mas que os Brando nunca aprenderam. Mas não foi evitado. E em 16 de maio de 1990, em 47 segundos, tudo explodiu. Existe uma foto tirada em abril de 1990, um mês antes do assassinato. Marlon, Christian, Cheyenne e Tarita estão no jardim da casa em Mulholland Drive. É um dia ensolarado. Todos sorriem. Parecem uma família normal. Talvez até feliz. Mas se você olhar essa foto com atenção, se realmente observar os olhos, verá algo diferente. Os olhos de Christian estão vidrados. Ele já está bebendo àquela hora. O olhar de Cheyenne está vazio, desconectado. As mãos repousam mecanicamente sobre a barriga grávida, sem ternura. Marlon é o único que parece genuinamente feliz, porque ainda não sabe que em 47 dias seu filho matará um homem na sala de casa, que em 5 anos sua filha se enforcará, que sua família se tornará uma tragédia grega. Essa foto hoje existe em arquivos, um instante congelado antes de tudo pegar fogo, um lembrete de que as famílias mais quebradas costumam ser as que melhor atuam normalidade diante das câmeras. Marlon Brando foi um mau pai? Ele mesmo admitiu. Eu falhei. Mas essa admissão veio tarde demais. Christian já tinha matado. Cheyenne já estava destruída. O dano era irreversível. E talvez essa seja a verdadeira tragédia. Não que Marlon tenha sido cruel de propósito, mas que simplesmente não soube como ser bom. Ninguém o ensinou. E assim ele perpetuou o ciclo iniciado pelo próprio pai. Marlon Sr. batia em Dorothy. Marlon Jr. abandonava os filhos. Christian matava. Cheyenne se destruía. Cada geração encontrando novas formas de sangrar. Mas Tuque quebrou o ciclo. Tuque, que tinha todos os motivos para se tornar um Christian 2.0, escolheu diferente. Escolheu a medicina em vez da autodestruição. Escolheu salvar vidas em vez de tirá-las. Escolheu ser o Brando que rompe a maldição. E talvez aí esteja a verdadeira lição. O trauma é herdado, mas não é destino. Você pode vir da família mais quebrada de Hollywood e ainda assim escolher a cura. Seu sobrenome não define quem você é. Suas escolhas definem. Christian fez escolhas que o levaram à prisão e à morte precoce. Cheyenne fez escolhas que a levaram a uma corda no Tahiti. Marlon fez escolhas que destruíram sua família enquanto construía sua lenda. Mas Tuque fez escolhas diferentes, e hoje, enquanto você assiste a este vídeo, Tuque está em algum hospital na França, salvando a vida de alguém. Um homem que deveria ter sido mais uma estatística trágica, mas se recusou a ser. A maldição terminou com ele. Ou pelo menos ele está tentando fazê-la terminar. Naquela noite, de 16 de maio de 1990, quando Christian tirou a pistola do porta-malas e caminhou em direção à sala de TV, ele teve 1000 chances de parar. Poderia ter falado com Marlon, poderia ter chamado a polícia, poderia ter confrontado Doug sem arma, poderia ter respirado fundo e pensado: estou bêbado, estou com raiva. Talvez eu não deva tomar decisões permanentes nesse estado. Mas ele não parou. E em 47 segundos destruiu 5 vidas. A de Doug, a de Cheyenne, a de Tuque, a de Marlon e a dele próprio. 5 vidas, 47 segundos. Esse é o verdadeiro custo de um crime. Não apenas o corpo no sofá, mas a onda de choque que destrói tudo ao redor. O bebê que nasce sem pai. A irmã que se enforca 5 anos depois. O pai que morre de culpa. O assassino que nunca encontra paz. E tudo isso porque um homem de 32 anos, quebrado desde a infância, bêbado e armado, escolheu a violência em vez de ir embora. O que você acha? Christian realmente acreditava que Doug abusava de Cheyenne? Ou usou essa história para justificar um assassinato que já tinha decidido cometer? Cheyenne inventou os abusos durante um surto psicótico? Ou Doug era realmente violento e a família Drole mentiu? E Marlon fez a coisa certa ao ajudar Cheyenne a fugir?
Salvou Christian da pena de morte? Ou sacrificou Cheyenne e a justiça para proteger o filho favorito? Não existem respostas fáceis. Apenas uma família destruída. Apenas nomes em lápides. Apenas um legado cinematográfico construído sobre alicerces de abandono, violência e morte. Se você quer mais histórias sobre os segredos sombrios que Hollywood nunca conta, inscreva-se no canal e ative o sino. Existem dezenas de dinastias famosas com tragédias enterradas. E aqui nós desenterramos todas. Deixe nos comentários. Você conhecia essa história completa? Sabia que o neto de Marlon foi deserdado? Sabia que Tuque hoje é médico? Ou Hollywood conseguiu esconder esses segredos tão bem que ninguém fala sobre eles? Na próxima semana, revelaremos outra dinastia destruída, outro sobrenome famoso, outra família que parecia perfeita, mas escondia o inferno. Porque em Hollywood, as histórias mais sombrias nunca chegam às telas. Elas ficam nas mansões, nas celas de prisão, nos hospitais psiquiátricos e nos túmulos. Esta foi a história dos Brando, uma família que o mundo conhece por 2 Oscars, mas que deveria conhecer por 2 tragédias. Christian Brando, 1958-2008, assassino alcoólatra, vítima, morto aos 49 anos. Cheyenne Brando, 1970-95, modelo, esquizofrênica, suicídio, morta aos 25. Marlon Brando, 1924-2004, o maior ator do século, o pior pai de Hollywood, morto aos 80, cercado de fortuna, mas sozinho. Tuque Brando, nascido em 1990, vivo, órfão, modelo, médico, o único que escapou. 4 nomes. Uma maldição. 100 anos de dor. E tudo começou com um menino em Omaha, em 1924, que cresceu vendo o pai bater na mãe e aprendeu que amor é violento, ausente e destrutivo. Esse menino se tornou Don Corleone, Stanley Kowalski, o Coronel Kurtz, uma lenda, mas nunca aprendeu a ser pai. E seus filhos pagaram esse preço com a própria vida. Essa é a verdadeira história de Marlon Brando. Não a dos filmes, a dos fantasmas que ele deixou para trás.